Fala pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma ferramenta, né, que é a chamada Fórmula Bot. Pode ser acessada, né, aqui pelo https://formulabot.com. E aí você precisa fazer um login, né, e se não tem, né, criar um login. E você vai ter alguns recursos lá gratuitos, né, ela é uma ferramenta paga também. Mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui o que que ela faz, né? Ela consegue converter texto em fórmulas de Excel, que é o que a gente vai testar aqui, texto para alguma análise, texto em gráfico. Então, em modelos de dados, né? Então, ela te auxilia nesse sentido de análise, de criação de fórmulas, né? Que é o que a gente vai fazer aqui. Então, aqui para você criar uma conta, né? Try for free aqui. Você informa o seu nome, o e-mail e o password, né? E ele vai criar uma conta para ti. No caso aqui eu já tenho, né? Então eu vou só fazer o login. Entrar aqui com o meu e-mail. Na verdade ele já até entrou já, né? Mas ele está com o meu e-mail sem. E beleza, aqui é a tela dele, né? Inicial. E ele te dá alguns recursos aqui grátis, né? Depois disso daqui, ele é setado em 2 dias, né? Então em dois dias você vai ter esses recursos aqui. Você pode também, né, entrar no plano aqui, né? E pagar a ferramenta, né? Se gostarem, por exemplo. E aqui você pode fazer várias gerações, né? Gerações de fórmulas, gerações de tarefas básicas aqui, terá, gerações de SQL. Você pode fazer para ele gerar um comando específico, uma consulta específica em cima de algumas tabelas que você pode adicionar. Alguns scripts, né? Em VBA, por exemplo, em Google App Script, de texto para planilha. Mas a gente vai focar aqui em fórmulas, né? Normalmente, às vezes, a gente tem alguma necessidade, precisa gerar alguma fórmula e a gente não sabe ou está com alguma dificuldade ali, então a gente pode usar ele para ajudar a gente, né? Então, aqui nesse exemplo rápido, por exemplo, eu tenho aqui nessa planilha que tem informação de produto e valor de uma loja aqui de equipamentos eletrônicos, por exemplo. E eu quero fazer um somatório dos produtos que contenham o nome placa. Placa de vídeo, placa-mãe, placa de som, placa de captura, placa de rede. Então, ele vai somar esses valores, né, de produtos que começam ou tem a placa no meio do nome, né? E como é que eu faria isso aqui no Excel? Né? Então, ele pode te ajudar nesse sentido. Você tem essa demanda, vou falar, vou lá no Fórmula Bot e vou pedir para ele criar essa fórmula para mim. Então, eu venho aqui, seleciono, né, tá no Excel, eu peço para ele gerar, né, gerar a fórmula. Aqui ele também pode explicar, você pode dar uma fórmula para ele, ele explica para você. E aqui eu posso descrever o que eu quero, né? A minha demanda. Então, por exemplo, eu quero que ele some, vou colocar aí, somar a coluna B, né? Aqui, ó, coluna B, quando a coluna A contiver a palavra placa, por exemplo, né? Então, eu vou lá escrever isso. Então, somar a coluna B quando a coluna A contiver, vai conter, né? A palavra placa, tá? E se eu mandar aqui, ele vai gerar a fórmula. Só que eu lembrei de uma questão aqui, pessoal. Eu vou voltar aqui lá nas configurações dele, na, na tela inicial. E eu vou vir aqui, ó, Customize, customizar. E aqui ele me mostra ó, a versão do. Você pode colocar a versão do seu Excel.
A linguagem do texto para resposta, vou colocar aqui em português, né? Já estava em português, na verdade, então ele vai responder em português. Fórmula da linguagem, eu vou deixar em inglês mesmo. Só que aqui, ó, o separador de fórmula, ele coloca como vírgula, que é o padrão americano. No nosso caso aqui, né, seria ponto e vírgula no meu Excel aqui, que ele está em português. Então, ele seria ponto e vírgula o separador das fórmulas. Tem que ter bastante cuidado com isso, né? Porque pode ser que ele gere uma fórmula, só que a fórmula nem tenha erro, na verdade, né? É só que o separador esteja divergente com a linguagem, né? Então, vou deixar aqui ponto e vírgula, e beleza. Vou voltar lá agora. Vamos lá de novo em fórmulas. Excel, Generate, beleza. E aqui, ó, somar, continua até aqui, né? O texto já. Então, somar a coluna B quando a coluna A conter a palavra placa. E vou mandar enviar. No momento que eu mando enviar, ele cria a fórmula aqui do lado, ó. Aqui está até dando o recado que eu cheguei no quinto aqui já, né? Então, aqui, eu posso vir e copiar essa fórmula que ele me deu aqui, né? Copiei e posso colocar aqui no meu Excel, aqui do lado aqui, por exemplo. Ou aqui, colo aqui, ó. E ele vai me dar o total, né, o valor total dos produtos que tem a palavra placa. Tá aqui, ó. Vamos conferir. 2771, né? Vamos ver aqui, placa. Placa de som, placa de captura, placa de rede, placa de expansão, placa-mãe, placa de vídeo. Soma 2771,50. Exatamente isso. Certo? Então ele procurou a palavra placa aqui e somou os valores quando ele encontrou esse resultado, né? Então tá aí. Ele cria essas fórmulas. Aqui foi um exemplo simples, mas você pode usar isso para qualquer tipo de fórmula que você precisa criar. É só você explicar aqui embaixo a sua necessidade, né? De forma clara ali. Quanto melhor o seu prompt, melhor vai ser a resposta dele, a saída dele, né? Tranquilo, pessoal? Essa dica rápida era desse software. Existem outros também de Excel. Vou até deixar um aqui no próximo vídeo aqui, apontando para esse outro vídeo. E, e seria isso. Essa dica aí desse programa aqui chamado Fórmula Bot, que te ajuda aí a, a criar fórmulas, explicar fórmulas, SQL e etc. Beleza? Era isso, pessoal. Valeu e até mais.